Quem é que mora no seu coração? 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 Onde está o seu tesouro? Ali estará o seu coração. Sua vida vai passar e não vai adiantar se lamentar. De quanto vale um abraço apertado, carinho e muita atenção. Nessa vida cheia de corre-corre, quem é que para pra te dar a mão? Quem é que mora no seu coração? 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 Quem para pra te dar a mão se sua vida anda sem direção? Você só para dar a mão se alguém mora no seu coração. No coração daquele que ajuda deve estar o amor de Jesus. Pois se Cristo ali não fizer morada, de nada vai estender sua mão. Quem é que mora no seu coração? Quem é que mora no seu coração? Quem é que mora no seu coração? Quem é que mora no seu coração?
Nosso cordial boa noite a todos que nos acompanham neste momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Concórdia de Primavera do Leste. Uma alegria novamente estarmos juntos a refletir na palavra do nosso querido e bondoso Deus. O texto de hoje é o Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 24 a 37. Evangelho conforme Marcos, capítulo 13, versículos 24 a 37, o qual nós encontramos assim registrado. Jesus disse: depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá descendo nas nuvens com grande poder e glória. Ele mandará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Jesus disse ainda: aprendam a lição que a figueira ensina. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. E Jesus terminou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Vigiem e fiquem alertas, pois vocês não sabem quando chegará a hora. Será como um homem que sai de casa e viaja para longe, mas antes de ir dá ordens, distribui o trabalho entre os empregados e manda o porteiro ficar de vigia. Então vigiem, pois vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar, se será à tarde, ou à meia-noite, ou de madrugada, ou de manhã. Se ele chegar de repente, que não encontre vocês dormindo. O que eu lhes digo a todos: fiquem vigiando. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, como nós estamos chegando ao final de um ano da igreja, este é o último final de semana do nosso ano da igreja, as leituras bíblicas nos apontam para o ensino dos tempos do fim, assim como na semana passada já conversamos um pouco sobre isso. E então nos deparamos com esse texto do Evangelho de Marcos, capítulo 13, três tópicos aqui importantes para a nossa reflexão. E nós queremos dar uma olhada sobre o que esses textos têm a nos dizer hoje, como nós podemos aplicá-lo para a nossa vida e a nossa espera também pelo final do mundo, nossa expectativa. Lembramos que todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador, este tem o perdão dos pecados, e tendo o perdão dos pecados, se tem a salvação. Então nós cremos que Jesus é o nosso Salvador. Não precisamos fazer nada para a nossa salvação, mas nós temos esta certeza. E isto é maravilhoso e é confortador. Por isso, ao nos depararmos com esses textos que nos apontam para este ensinamento, nós temos que ter a certeza de que eu confio no Filho de Deus como o meu Salvador. E então eu terei tranquilidade para esperar o fim do mundo. Pelo menos esta deve ser a nossa expectativa e o sentimento em nosso coração. Muito bem, mas no primeiro texto bíblico nós podemos entender o seguinte, quando Jesus fala de sofrimento, o céu ficará escuro, a lua não brilhará mais, estrelas cairão do céu. Ficamos imaginando coisas absurdas, eventos grandiosos, mas nós temos que lembrar que o maior evento grandioso que aconteceu foi a ressurreição de Jesus. Cristo, ao ressuscitar, ele mostra que
o seu poder está acima dos poderes físicos aqui da terra. E esta mensagem maravilhosa nos aponta para o que Cristo então virá fazer no dia do juízo final. Jesus voltará no dia derradeiro para julgar toda a humanidade, cumprindo a profecia do Antigo Testamento e suas próprias predições. Ninguém entrará no reino de Deus pelas obras, bem como nenhuma religião qualquer salvará alguém. Porque Jesus morreu e ressuscitou por nós, e porque o Espírito Santo criou e sustentou a fé salvadora em seu povo. Então nós podemos ter a certeza da nossa salvação, não importa quão terrível o dia derradeiro possa ser. Os relatos que Cristo utiliza aqui são relatos de coisas estrondosas, né? Como eu citei, o sol não brilhar, o sol ficar escuro, a lua não brilhar, as estrelas caírem, não importa o que aconteça. Nós cremos que Jesus é o nosso Salvador. Então, nós teremos consolo, nós teremos alegria neste dia. Na segunda parte fala sobre a lição da figueira. E a lição da figueira nos mostra que nós devemos estar atentos para os sinais que este mundo está nos dando sobre o dia do juízo final. E nós sabemos que estes sinais, eles estão acontecendo desde o momento em que Cristo subiu aos céus. Não é algo exclusivo dos nossos tempos. Continua os sinais aparecendo. Continua as coisas acontecendo ao nosso redor para que nós estejamos sempre alertas. Na Bíblia de Estudo da Reforma, há a seguinte explicação sobre esse texto bíblico. Jesus responde à pergunta original de quando aconteceria a destruição do Templo de Jerusalém. Lembramos, na semana passada, falamos sobre a predição de Jesus de que o Templo de Jerusalém iria ser destruído. O que aconteceu um período depois da morte e ressurreição de Jesus. Os eventos destes versículos, eles aconteceriam dentro de uma geração. Então, muitos daqueles que ouviram o que Jesus falou, ou os seus filhos, testemunharam isso. A queda de Jerusalém, ela prefigura o fim do mundo, que virá mais tarde. Então, a queda de Jerusalém, ela nos chama a atenção para nós estarmos atentos. Assim como Jesus chamou a atenção para que eles ficassem atentos quanto à queda de Jerusalém, nós também temos que ficar atentos quanto ao fim do mundo. Hoje, nós precisamos focar no chamado que temos como Igreja de Cristo. É isto que o ensino dos tempos do fim nos deve chamar a atenção. E qual é o nosso chamado? É o chamado de proclamação e expansão do Evangelho. A nossa preocupação como filhos de Deus é anunciar a mensagem de Cristo. É proclamar que Ele é o nosso castelo forte, que Ele é o nosso refúgio, a nossa proteção. É mostrar para as pessoas que estão ao nosso redor que sem Cristo não há salvação. Que sem Cristo o dia do fim do mundo será um dia trágico. Por isso, novamente nós devemos dizer, se nós nos preocupamos com alguém aqui neste mundo, nós temos que proclamar a mensagem de Jesus para ele. Nós temos que nos preocupar em proclamar a expansão do Evangelho, expandir esta palavra, para que outras pessoas também possam ouvir e serem fortalecidas pelo amor de Deus. Deus estabeleceu este tempo antes da segunda vinda de Jesus para que nós pudéssemos vir à fé e chamar outros à fé e à salvação. Pensemos o seguinte:
Não sei quando nós fomos chamados, cada um de nós que está acompanhando esta mensagem tem um momento na sua vida em que foi chamado à fé. E se Cristo tivesse voltado antes do nosso chamado à fé? Se nós estivéssemos perdidos, sem confiar em Jesus, e Deus tivesse terminado com o mundo, estaríamos condenados. Mas nós vivemos na graça e no amor de Jesus. As pessoas ao nosso redor que confiam em Jesus também vivem neste período, pois fomos alcançados pelo amor de Deus, e Deus não voltou antes. Agora nós ficamos na expectativa de quando Cristo irá voltar, e novamente eu digo, se nós nos preocupamos com alguém, nós temos que fazer com que esta palavra chegue ao seu coração, ou melhor, aos seus ouvidos, porque quem vai levar dos ouvidos ao coração é Deus. A nossa função, o nosso chamado, o nosso trabalho, a nossa vida aqui neste mundo, ela deve estar baseada em nós anunciarmos a mensagem de Deus, a mostrar quem é que mora no meu coração, quem é que mora no seu coração. Nós temos que testemunhar o Jesus Salvador, aquele que nos convida: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Proclamarmos para as pessoas que vale a pena confiar em Cristo. E quando confiamos em Cristo, nós queremos viver a sua palavra. Queremos viver os seus mandamentos. Temos prazer na lei do Senhor. Ficamos tristes quando cometemos pecados. Queremos lutar contra o que quer nos afastar de Deus. Pois sem Cristo não há vida eterna. Sem Cristo não há perdão. Não adianta apenas dizermos eu creio em Cristo e não viver isso. A fé nos leva a viver apegados a Cristo. O amor de Deus nos motiva a dedicarmos a nossa vida a Deus, seja no seu templo cultuando, ou seja na nossa vida diária, vivendo como um filho de Deus, radiante em sua luz. E a última parte, quando Jesus fala que ninguém sabe o dia nem a hora, nem os anjos no céu que estão ao lado de Deus e são seus mensageiros, nem o Filho do Homem que havia vindo aqui a este mundo para carregar os nossos pecados, somente o Pai. Somente Ele sabe o dia e a hora, e Ele irá enviar Jesus, o Salvador, para a volta triunfante. Mas Jesus nos faz um alerta, que nós devemos estar vigilantes. Não devemos nos preocupar quanto ao dia, mas devemos nos preocupar em como eu vou estar no dia. E este como eu tenho que estar firmado na fé. Novamente eu recorro à Bíblia do Estudo da Reforma, que diz o seguinte: Jesus nos exorta à vigilância e nos encoraja a utilizar o tempo disponível de forma inteligente, proclamando o Evangelho para que outros também sejam salvos. Eu achei muito interessante esta aplicação, pois diz: nós devemos utilizar o nosso tempo de forma inteligente, para que nós divulguemos a palavra de Deus, para que nós compartilhemos a mensagem que nós recebemos de Deus. Estamos terminando o ano da igreja, está terminando o lema da nossa igreja para este ano: firmados em Cristo, recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. Nós devemos compartilhar o que recebemos de Deus. E se eu tenho segurança no dia do juízo final, se eu tenho segurança de que esse dia irá chegar e eu vou estar tranquilo, pois Cristo é o meu Salvador, eu tenho que compartilhar isso com as pessoas. E utilizar de forma inteligente, mostrando que realmente é Cristo que mora no meu coração. Mostrando realmente que eu amo a lei do Senhor, que eu amo estar em comunhão com o Deus verdadeiro.
E então nós lembramos que Jesus promete estar conosco e derramou sobre nós o seu Espírito Santo para a obra da evangelização das nações. Nós somos ungidos com o Espírito Santo quando nós cremos em Jesus. Alguns receberam o Espírito Santo no dia do seu batismo. Outros receberam o Espírito Santo no dia em que foram convertidos por Deus através da palavra de Deus. Mas todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador, este é escolhido por Deus, é ungido por Deus para um propósito único: anunciar a palavra de Deus. Nós devemos colocar todos os nossos dons num único propósito: proclamar Jesus como Salvador. Levar as pessoas ao reconhecimento do seu pecado e à necessidade do arrependimento, para que confiem no único e verdadeiro Salvador. E enquanto fazemos isso, temos que ficar alertas, vigilantes, para continuarmos firmados em Cristo. E a melhor maneira de estarmos vigilantes, alertas, é estarmos em contato com a palavra de Deus. Fazermos uso dela em todos os momentos que nós tivermos, tanto na igreja como em nossas casas. Utilizarmos os sacramentos que Deus nos deu, batismo e santa ceia. Lembrarmos que nós somos batizados e pertencemos a Cristo. E fazermos uso da santa ceia para o perdão e o fortalecimento da nossa fé. Assim nós estaremos vigilantes e preparados para o dia da volta de Cristo, que será um dia glorioso. Podem ter eventos que nós então fiquemos assombrados, mas será um dia maravilhoso, pois o nosso Salvador irá voltar e então nós estaremos indo para o céu com Ele. Não sei se nós vamos ver isso, mas também não importa. O que importa é nós estarmos firmes nesta fé. Por isso, querido de Cristo Jesus, continue a fortalecer a sua fé, para que, se o dia do juízo final chegar e nós ainda estivermos vivos aqui, nós estejamos preparados, vigilantes, que será um dia maravilhoso. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Amém. Nesse momento nós queremos falar com o nosso Deus em oração. Dona Lindaura pede oração para seu cunhado Martin, que mora em Rondônia, está doente com suspeita de câncer. Então vamos colocar este nosso irmão na fé aí em oração, pedir que Deus esteja a abençoá-lo, a fortalecê-lo na sua fé, também a todos os seus familiares. Querido e grandioso Deus, amado Pai, nós te agradecemos todas as bênçãos que tu derramaste sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, sobretudo pela fé que tu nos deste, na qual nós cremos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Confiamos que o seu sacrifício na cruz é o suficiente para o nosso perdão e a nossa salvação. Assim, Senhor, pedimos que continues a nos abençoar nesta fé, para que nós sempre testemunhemos o que nós cremos. Afinal, Senhor, este é o nosso propósito, este é o nosso chamado aqui neste mundo, proclamar a Tua palavra a todos que estiverem ao nosso redor, não abandonando os nossos afazeres diários, mas vivendo realmente como filhos de Deus no nosso lar, no trabalho, na escola, no lazer, enfim, Senhor, em todos os momentos da nossa vida. Também, querido Deus, queremos pedir por todos aqueles que estão passando por alguma dificuldade, seja material ou espiritual. De maneira especial, pedimos, Senhor, pelo seu Martin, o cunhado da Dona Lindaura, que está doente, suspeita de câncer. Pedimos, Senhor, que a tua mão esteja sobre este teu filho, esteja, Senhor, abençoando, fortalecendo. Pedimos, Senhor, pela sua cura, mas também pedimos que a tua vontade seja feita, Senhor. Sabemos, Senhor, que tu fazes o melhor pelos teus filhos. E assim, então, clamamos, Senhor, que tu estejas a consolar e fortalecer o seu Martin e todos os seus familiares e amigos. Também, Senhor, estende este pedido a todos aqueles que estão passando por algum tipo de enfermidade.
Tudo isto, querido e bondoso Deus, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, assim nos encaminhamos para o final deste momento devocional, lembrando que neste final de semana nosso culto na congregação será no domingo de manhã, 8 horas da manhã. Lembrando, o mesmo será gravado, depois disponibilizado tanto no YouTube, no meu canal, como também nesta página do Facebook. Assim, desejamos a paz de Cristo a todos e concluímos ouvindo a música Misericórdia. Jesus em sua glória descerá, um a um irá julgar, por sua fé real. Nesse momento a trombeta soará, e a justiça de Deus ordenará. Nesse momento a trombeta soará,
Deus.